Bom, então bom dia. Bom dia a todo mundo que está aí com a gente nessa manhã aí de terça-feira. Eu sou Marcos Moreno, sou idealizador aí do projeto Lembrei que Esqueci, que é um projeto que está contemplado com o Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. A gente tem desenvolvido várias ações de pesquisa associadas ao processo de criação, e passou por várias etapas do projeto. O projeto já está aí caminhando há mais de um ano, e aí agora a gente está entrando na fase final, que tem a ver com uma criação nova, né, uma criação cênica, que deve estrear aí, a gente está vendo mais provavelmente meados de julho, agosto, e que é uma criação que ela toca em alguns assuntos, e um deles muito fortemente é o que a gente chamou a Christine Greiner para conversar aqui com a gente hoje, que tem a ver com afetividade, enfim, de uma maneira ampla de reflexão e de discussão. E, enfim, eu quis convidar a Cris para essa conversa, uma por conhecer muito, né, o modo como ela conduz, como ela fala de várias questões aí, por pesquisadores, por autores, e sempre trazendo referências, né, muito interessantes para a gente poder ir se aprofundando depois. Também pelo carinho que eu tenho dela. A Cris foi minha professora na PUC, e já faz bastante tempo, né? Lá em 2000 e bem pouco. Eu ia até te perguntar isso, Marquinhos, quando foi? Eu já nem lembro, assim, muitos anos, né? Foi lá para 2007, 2008, por aí. Então já faz bastante tempo, mas é sempre um prazer, assim, a gente se reencontrar e poder ir cruzando aí os caminhos. Toda vez que a Cris vai falar em algum lugar e eu tenho oportunidade, eu gosto de me chegar para escutar ela falar um pouco, porque as contribuições são sempre muito bacanas. Eu quero agradecer muito o pessoal do Portal Mood, que fez essa articulação aqui com a gente, tem sido muito parceiro da gente ao longo de todo o projeto. Então, a Thalita Bretas e toda a equipe, que tem feito muito pelo projeto, mas também sempre muito pela dança também, tem um papel bem importante na dança, né? Acho que nesse momento que a gente vive. E quero agradecer também o pessoal da equipe do projeto, né? A Dionísio Produção, a Cris Klein, o Júnior Secom, que são parceiros que me acompanham já há bastante tempo e que me dão maior força aí no desenvolvimento desse e de tantos outros projetos. Também o pessoal do elenco que está aqui com a gente, e que, né, essa é a primeira vez que eu trabalho com uma criação com um elenco, com mais pessoas, né? Eu tenho normalmente trabalho ou mais solo, ou com parceiros colaboradores, e essa é a primeira vez que eu vou estar com mais pessoas juntos, sim. Então, tem sido um prazer trabalhar com eles, então eu agradeço muito aí a Mariana Molinos, o Raoni, a Rebeca Tadielo, o Diego Freire e a Maria Fernanda, que estão por aqui. E também quero agradecer o Fabiano, das Libras, que tem acompanhado a gente aí em todas as ações. E não sei se a Elaine também está com a gente hoje, mas se não, também deixo meu agradecimento. Fabiana e a Elaine, eles sempre cuidam das traduções em Libras aqui para os nossos encontros. Bom, sem falar muito mais, porque a gente quer escutar a Cris, eu vou fazer aqui uma apresentação bem breve. A Christine Greiner era professora livre-docente de Comunicação e Artes pela PUC São Paulo, pesquisadora de produtividade científica no CNPq. Ela ensina no programa de estudos pós-graduados em Comunicação e Semiótica, onde coordena o Centro de Estudos Orientais, e no curso de Comunicação das Artes do Corpo. Desde 98, tem realizado estágios de pesquisa e pós-doutorado em universidades no Japão, nos Estados Unidos e na França, com apoio da Fundação Japão. Ela é autora dos livros Fabulações do Corpo, Leituras do Corpo no Japão, O Corpo em Crise, O Corpo, Pistas para Estudos Indisciplinares, entre outros. Eu ia falar, eu acho que tem mais livros aqui, Tá bom, Marcos, nessa mini chega, bio. vai, chega, tá bom. Enfim, ela organizou um monte de coisa,
e segue fazendo um montão de coisa. Eu não vou ficar falando aqui, mas acho que vale sempre a pena pesquisar e saber mais por onde a Cris está passando por aí, porque são sempre coisas muito bacanas. Bom, Cris, te agradeço e agora passo a bola para você. A ideia é que a gente escute a Cris um pouco, mas também ela está super aberta a perguntas, a conversa, então se vocês quiserem tanto abrir a câmera para falar ou mandar no chat, a gente vai conduzindo daqui, eu vou sempre ficando de olho e aí a gente vai conversando juntos, tá bom? Obrigado. Obrigada, Marquinhos, obrigada a todo mundo que está aí. Também vou agradecer o Portal Mood, a gente já teve uma parceria antes lá com a Farofa, né? Organizada pela Gabizinha Gonçalves, que também foi aluna de Arte do Corpo. É uma turma muito legal, bom que a gente segue todo mundo em contato. E assim, quando o Marquinhos me falou então desse tema, né, da afetividades, arte contemporânea, que são assuntos assim que eu acho que está todo mundo um pouco pensando nisso, né, a partir de perspectivas diferentes. Até a Cristiane estava me falando antes de começar aqui que essa questão da afetividade, ela sente que a partir dessa situação toda que a gente está vivendo, né, desde o começo da Covid, todo mundo tem que ficar fechado, os relacionamentos diferentes, né? Eu tenho essa parceria lá na PUC com a Helena Katz, né? Ela tem estudado muito essa relação do corpo nas telas também, que ficou... A gente já tinha essa relação de corpo na tela, mas acabou ficando muito intenso, né? A partir da Covid, e são processos irreversíveis mesmo, né? A gente vai seguir assim cada vez mais. Então, Marquinhos, eu pensando nessa história da afetividade, eu tenho estudado várias coisas diferentes. Então, o que eu vou fazer é contar um pouquinho para vocês, assim, por onde eu tenho ido, e aí vocês, depois a gente vai conversando para ver o que interessa mais, né? Porque tem uma bibliografia gigante sobre essa questão dos afetos. Então, tem desde a gente entender a afetividade de um ponto de vista assim, do cotidiano, do senso comum, né? Onde essa palavra afeto se mistura com a questão dos sentimentos e das emoções. Tem uma bibliografia bem grande de gente que estuda afeto a partir do Spinoza, que é esse filósofo que começou a propor essa discussão, mais ou menos ali contemporâneo ao Descartes, que é outro filósofo também, mas que entendia a relação do corpo com a mente, com a natureza, de uma forma bem diferente do Spinoza. E tem muitos comentadores hoje que seguem a partir desse debate proposto pelo Spinoza, mas que acabam sendo muito contaminados pela interpretação do Deleuze e do Guattari em torno dessa obra do Spinoza. Então, essas pessoas têm feito uns debates que eu acho bem potentes assim, para a gente pensar. Claro que eu não vou ficar falando de um monte de nome aqui de todo mundo, porque fica muito chato, mas assim, as temáticas que têm reverberado nesse tipo de bibliografia se referem a muitos assuntos. Então, tem a ver com a questão dos novos materialismos, que é, por exemplo, entender o afeto também como uma materialidade, porque a gente tem uma tendência a pensar que sentimentos, emoções, ou, usando o termo afeto, é algo que não tem materialidade. E o que essa turma toda que está estudando a partir do Spinoza e do Deleuze afirma é que tem, sim, afeto tem materialidade, né? Tem corpo, então não é algo assim, imaterial. Então, esse é um caminho dessa discussão.
Eu gosto muito, que eu até vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, vou recomendar até esse livro, que é esse aqui, ó, do Brian Massumi, que está traduzido em português, né? Aliás, foi traduzido por um amigo muito querido meu, que é o Pablo Assunção, professor lá da Universidade Federal do Ceará. O Pablo, ele é o tradutor perfeito desse livro, porque ele estudou bastante, assim. Ele fez o mestrado comigo, depois ele fez o doutorado com André Lepec e voltou depois para fazer o pós-doc comigo, e uma das atividades foi traduzir esse livro, que se chama 99 Teses para uma Revaloração do Valor. Esse autor, eu vou colocar aqui no chat o nome, para quem não conhece, ele se chama Brian Massumi, né? E esse livro aqui, ele está traduzido por essa editora aqui, que chama GLAC. Tá? Aí, estou falando isso porque eu vou falar só um pouquinho, é uma pesquisa complexa, não dá para ficar falando assim rapidão, mas aí quem tiver vontade de ler depois, vocês podem pegar. O que acontece com essa discussão do Brian Massumi? Ele está falando aqui de economia, né? Está falando de revaloração do valor. Ele, inclusive, coloca um subtítulo assim, um manifesto pós-capitalista. Então, ele está dizendo que esse trabalho dele está orbitando em torno do conceito de afeto, por isso que eu estou trazendo para vocês. Então, o assunto é o afeto. Só que aí ele diz uma coisa assim, ele fala, para que não haja engano, o afeto, ele não é, por natureza, um conceito individualizante, apesar do neoliberalismo canalizá-lo na direção do indivíduo. O afeto é parte de um dinamismo de campo relacional. É um modo de falar sobre as capacidades de afetar e ser afetado, que são distribuídas em encontros. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Porque, assim, quando a gente fala afeto no senso comum, parece que a gente está falando do afeto de uma pessoa. Uma pessoa e pode ser uma pessoa na relação com a outra, mas a gente pensa que o afeto é de um. E o que o Brian Massumi está dizendo aqui nesse livro, e que é a partir dessa bibliografia que eu falo para vocês, né? Tem a ver com vários outros autores, ele está dizendo o afeto nunca é de um. O afeto, ele é sempre construído na relação com. Então, eu acho essa ideia uma proposta assim, muito bacana para a gente pensar junto. Porque o que acontece? Vamos fazer a ponte com a arte, né? Que é a proposta aqui. A arte também, tradicionalmente, né, era definida, assim, se a gente pensar numa filosofia assim, mais clássica, como, por exemplo, um cara chamado Kant, a noção de arte para o Kant era uma criação assim do autor, artista, gênio. Então, essa ideia de criação a partir de um único autor, o cara criador de uma obra, e, e isso não como um trabalho comum, mas como um trabalho excepcional, um trabalho de gênio. Isso durante muito tempo ficou incrustado na gente. Se vocês pensarem, às vezes isso ainda aparece. Isso aliado à ideia de que a arte era produtora de beleza e de prazer. Então, esse entendimento de arte, ele está muito alinhado com uma certa ideia de afeto que é de um. Um que é o autor, e a partir desse autor e dessa obra, outras pessoas podem sim se relacionar com isso, mas a obra é de um. Quando a gente pensa outros modos de pensar a arte, primeiro, a arte não precisa ser relacionada à beleza e ao prazer, ela pode estar relacionada a outros afetos, aí se a gente começar a pensar no Spinoza, podem ser outros afetos,
né? E ela pode ser propositora de discussões, de debates, e não só ligada a essa noção estética da filosofia clássica. Então, eu estou mais alinhada com esse outro ponto de vista. E me interessa muito essa discussão do Brian Massumi, porque ele vai propor uma coisa que eu tenho estudado também nos últimos tempos, que eu acho muito interessante, que é assim um questionamento sobre a noção de indivíduo. Então, não só um questionamento sobre a noção de autor e criador, mas também sobre essa noção individualizante do indivíduo. Então, eu vou tentar explicar isso aí um pouquinho para vocês, tá? Aí qualquer coisa, se ficar esquisito assim, vocês me avisam. Por quê? Por que que o Brian Massumi diz? Tudo que o neoliberalismo quer é que a gente se torne cada vez mais individualizado. Então, cada um cuida de si e tenta sobreviver olhando para os próprios interesses. Então, essa noção do coletivo, ela fica bem secundária nesse ponto de vista, que é um ponto de vista econômico e político. Cada um cuida de si, né? O que o Brian Massumi está dizendo é que tem autores que já discutiram essa noção de indivíduo. Um deles, por exemplo, vou colocar aqui para vocês no chat. É esse cara aqui, que foi um cara assim, que inspirou muito também o Deleuze e o Guattari e muitas outras pessoas, que é um cara chamado Gilbert Simondon. Ele tinha uma hipótese que o Massumi recupera aqui nesse livro para pensar valor, e que o Simondon dizia o seguinte: o indivíduo não existe. Não existe isso, indivíduo. Porque todo indivíduo é sempre um processo de individuação. Então, ele nunca se apronta como um indivíduo. Ele está usando esse termo indivíduo, a gente podia pensar sujeito, outras terminologias. Por quê? Porque ele diz assim: tudo aquilo que nós somos é sempre descontinuado no outro. A gente se constitui a partir da relação com os outros e a partir da relação com os ambientes. Então, essa ideia de que existe um indivíduo que tem uma essência individual e que essa essência é imutável e que ele precisa cuidar de preservar essa essência, vai por água abaixo com o Simondon. Ele diz, inclusive, que o processo de individuação é fásico. Então, a gente vai passando várias fases, mas essas fases não são sucessivas, assim, a gente vai se aprimorando até virar um ser individual. Não. Ele diz, essas fases, elas acontecem simultaneamente. E tem uma que ele chama, que eu acho muito legal essa terminologia, ele chama da fase pré-individual. Então, tem um autor que eu também gosto muito, que ele discute essas questões políticas, de como a gente se organiza coletivamente, o que é a questão do trabalho. É um cara que se chama Paulo Virne. Ele tem até um livro chamado A Gramática da Multidão. E ele diz assim, esse pré-individual tem um jeito assim que a gente pode explicar isso que fica mais claro. É dizer que toda vez que eu falo, junto com esse eu falo, tem um fala-se. Então, o que que ele está dizendo? Não tem indivíduo sozinho. Junto com o indivíduo tem sempre um coletivo. Aí vamos tentar entender um pouco melhor o que que é esse negócio do coletivo, para depois a gente chegar na questão artística. Esse coletivo que eles estão dizendo não precisa ser eu junto com um grupo de pessoas. Esse coletivo, ele existe em cada um. Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, mas eu não estou falando sozinha.
Eu estou falando junto com o Paulo Virno, estou falando junto com o Brian Massumi, daqui a pouco eu vou falar do Antônio Damasio. Então tem um grupinho, assim, que está construindo essa minha fala. Então, eu não sou uma autora individualizante dessa conversa que eu estou fazendo com vocês, né. Porque eu estou descontinuada no pensamento de todas essas pessoas, entre mortos e vivos. Então eu tenho até eu estou com gente, estou com um pouco de mania de falar de fantasma. Estou com um pouco de mania de falar de fantasma, não só o fantasma no sentido de algo aterrorizante, de outro mundo, mas mais no sentido dos espectros, de como a gente convive com uma série de espectros. E esses espectros, eles nos assombram não só dessa forma esotérica, mas eles nos assombram na medida em que eles trazem questões que não estão resolvidas. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa autora que se chama Saidiya Hartman, que ela está com os livros agora saindo, todos os livros traduzidos em português. É uma professora americana, afro-americana, muito ativista, no sentido tanto do feminismo como do racismo. E ela diz, um desses espectros com os quais a gente convive é, por exemplo, a escravidão. Entenderam? Então é esse tipo de fantasma que eu estou falando. Então vamos voltar aqui, o meu raciocínio. Simondon diz para gente, indivíduo é uma ficção. Somos todos processo de individuação, inacabados em outras pessoas, outros fantasmas, outras ideias, outros processos, tá? Então, a gente se constitui coletivamente. Então essa é uma ideia, tá? Outro cara que também, gosta muito, espera aí, o pessoal está perguntando o nome da autora, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, Saidiya Hartman. Deixa eu até mostrar, quer ver? Espera aí. Por exemplo, eu estou com esse livro dela aqui na minha mesa, ó, Perder a Mãe, que é um livro incrível, eu recomendo para vocês. Esse aqui foi traduzido no Bazar do Tempo, e eu comprei esse livro porque eu estou muito interessada também num assunto que acho que a gente vai acabar nem conversando hoje, porque embola um pouco, mas eu estou estudando muito essa questão das fabulações. E essa autora, ela fala muito sobre fabulação. Então, eu comprei por causa de um curso que eu vou dar lá na PUC. Mas vamos voltar. Então, olha só, eu estou dizendo a vocês, como um ponto de partida, que é o que também o Brian Massumi propõe, que a despeito de todas essas questões políticas e econômicas com as quais a gente convive e das quais a gente não pode fugir. Porque neoliberalismo, capitalismo, não adianta a gente dizer que a gente vai sair do sistema, porque não tem possibilidade. Estamos enfiados nesse sistema com todos os dispositivos de poder que estão à nossa volta. Não tem jeito, a gente não escapa disso. Não tem fora, né? Então, o que acontece? Esse sistema, ele faz a gente investir numa individualização narcísica, cada um por si, né? Aí o Brian Massumi diz assim, tá na hora da gente questionar um pouco isso. Porque, de fato, essa noção de indivíduo não é soberana, como esse sistema faz a gente acreditar que é. Porque os indivíduos são uma ficção, eles se constituem sempre na relação com os outros. O que acontece é que na nossa vida cotidiana é um pouco difícil da gente notar isso, porque tudo conspira para um outro jeito de pensar o indivíduo.
Então, você está falando assim, mercado de trabalho, cada um está pensando como é que vai conseguir a sua grana, como é que vai conseguir colocar comida na sua geladeira. Então, você está voltado para si. Quando a gente fala, por exemplo, fronteiras de imigração, a relação com o outro, que não é nacional naquele lugar, também se complica. Então, assim, tudo conspira para a gente continuar pensando em indivíduo e não pensar a alteridade, não lidar com a alteridade. Um tempo atrás, eu escrevi um desses livros aí que o Marquinhos falou, O Corpo em Crise, e eu já estava nessa época muito interessada em estudar essas coisas de alteridades. Então eu estava pensando tradução, estava pensando um montão de temas. E nessa época eu estava estudando um autor, ó, vou botar aqui no chat também, que chama Roberto Espósito, e que ele tinha tido uma sacada de que, ó, bem antes de Covid, hein? Ele falava que o que marcava o mundo contemporâneo era o paradigma da imunização. E ele dizia, como a vacina mesmo. Ele estava falando de imunização como vacina, usando a metáfora da vacina. Só que ele diz, politicamente, o que tem acontecido com a gente? As pessoas se imunizam em relação aos outros, se imunizam em relação a uma certa noção de comunidade. Então, é como se assim, eu internalizo um pouquinho do outro, que é diferente de mim, mas eu só faço isso para poder me imunizar em relação a ele, que é o princípio da vacina tradicional, né? Depois criaram outros tipos de vacina que a gente foi aprendendo por causa dessa história da Covid. Mas a vacina mais tradicional era isso. É como se você internaliza um pouquinho daquela doença para que seu corpo crie anticorpos e aí você fique imunizado a ela, né? Esse é o princípio. E aí o Espósito diz, politicamente é isso. Eu tolero um pouquinho da alteridade, daquele que é diferente de mim, mas não é porque de fato eu estou abraçando aquela alteridade, eu estou me deixando me desestabilizar em relação à alteridade, mas eu só estou fazendo isso para de fato me imunizar em relação ao outro. Eu tenho estudado também um montão de coisas assim ligadas a são novas bibliografias que têm surgido, que se chamam cripistemologias. E muita gente que escreve sobre isso são pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de deficiência física ou têm uma doença autoimune. Então, o que elas estão dizendo? Que é um entendimento de que a doença não é algo que deve continuar sendo entendido como um estigma, ou algo que vai deixar aquele grupo cada vez mais apartado da sociedade, mas que o corpo doente é também um modo de conhecer. Então eles têm feito várias discussões que acabam interessando não só para quem está doente, mas também para a gente pensar todo tipo de alteridade e diferença. Então, assim, tem formas distintas da gente lidar com isso. Tem um jeito que é assim, como, por exemplo, certas políticas empresariais. Então eu tenho que ter ali uma cota, né, cota de deficientes, cota relacionada à questão da negritude, por exemplo, ou mulher. Então eu tenho que ter uma cota. Essa cota, ela muitas vezes, não vou dizer sempre, porque é claro que há experiências diferentes em relação a isso, mas muitas vezes é uma cota que inclui aquelas pessoas só para excluir. Não é de fato uma inclusão. Não é de fato um modo coletivo de relacionamento. Eu vou colocar o nome de uma outra autora aqui também, essa Wendy Brown, ela escreveu, ela é a companheira da Judith Butler, que provavelmente vocês conhecem mais.
ela escreveu um livro sobre tolerância. E ela diz o seguinte: a gente, quando usa esse termo tolerância, muitas vezes você vê como um adjetivo positivo. Ah, aquela pessoa é bem intolerante, como se fosse, assim, uma qualidade daquela pessoa. Mas ela diz: a tolerância é um dispositivo de poder, porque quando você tolera o outro, isso significa que você também está imunizado a ele. Então, eu tenho estudado essas coisas e pensado, assim, quais são essas estratégias, não só de relacionamento com o outro, mas as estratégias que negam o relacionamento, mas que tentam neutralizar tudo aquilo que é diferente. E tem vários modos de neutralizar o diferente. Você pode exotizar, você pode erotizar, objetificar. Então tem várias maneiras de se imunizar em relação ao outro e negar essa esse modo como indivíduos se constituem como processos de individuação, muito mais do que o indivíduo pronto e dado. Então vamos falar sobre arte. Eu tenho entendido, né, comecei a pensar, outro dia até falei isso numa aula da Helena também, que antigamente se falava assim que a arte, por natureza, era inútil. Por que que as pessoas diziam isso? Que era inútil, porque não se alinhava nesse paradigma produtivo capitalista neoliberal. A arte não tem que ficar produzindo coisas. E quando a gente fala em arte contemporânea, cada vez mais o foco está no processo e não na obra produzida. É o processo de criação que conta. Isso já tem sido discutido há muito tempo. O próprio Marx, quando falava de trabalho, ele fazia diferença entre trabalho material e imaterial. E ele dizia que o trabalho imaterial é aquele em que o processo coincide com o produto, ou seja, não tem produto, o produto é o processo. E aí ele falava, isso é o caso da produção artística, é o caso da produção intelectual, é o caso de todo mundo que está produzindo subjetividade e não coisas. Esse termo que ele usava, imaterial, começou a ser problematizado, porque parece que se o que você produz é um processo e não é um produto, parece que não tem materialidade. Só que tudo aquilo que se produz corporalmente, como afeto, subjetividade, tem materialidade, porque muda o estado corporal. Então essa ideia do imaterial começou a ser problematizada, o que não significa que ele não tenha tido uma sacada interessante, de que nem tudo que se produz são produtos, né. Então você pode produzir, por exemplo, valor, você pode produzir relacionamentos, você pode produzir encontros. É isso que está interessando para o Brian Massumi. Por isso ele diz que se a gente for pensar num movimento de resistência dentro do processo neoliberal capitalista, um modo de pensar esse movimento de resistência é pensar na produção de encontros, que é a produção de afetos. Afeto no sentido do Spinoza, que é de afetar e ser afetado, né. Outro cara que eu gosto muito de ler também é o Antônio Damasio, até comprei o último livro dele que saiu agora, na Companhia das Letras. O Damasio também é um super fã e estudioso do Spinoza. E ele usou essa discussão do Spinoza sobre afetos para tentar compreender um pouquinho melhor o que são emoções e sentimentos. Porque diferente do Brian Massumi, ele não é um filósofo, ele é um neurocientista. Mas, coincidentemente,
ele está discutindo essa questão dos afetos também a partir da aptidão que o nosso organismo tem para produzir encontros, né. Então ele vai dizer, a emergência disso que a gente chama de cultura nasce quando a gente começa a produzir sentimentos, que nada mais são do que mapas cerebrais, que relacionam o nosso corpo aos outros corpos. Qual que é a hipótese que eu cheguei, pensando isso daí tudo, esses autores, essas leituras, e pensando na questão da arte? Que, diferentemente dessa ideia de que a arte seria inútil, a arte teria uma aptidão para transformar a alteridade num estado de criação. Então, ao invés de lidar com aquilo que é diferente como algo a ser imunizado, a ser neutralizado, o artista se alimentaria da diferença. E cada vez que ele se alimenta da diferença, ele se desestabiliza. Então ele reafirma essa proposta do Simondon de que nós nunca somos indivíduos prontos, mas somos processos de individuação. E que a gente se constitui a partir do outro. Se isso é uma coisa que já acontece no nosso organismo, né, seria assim da nossa natureza, isso é algo que é combatido o tempo inteiro pelos dispositivos de poder. Então, apesar do nosso organismo ter essa aptidão, isso é combatido o tempo todo. Porque o sistema neoliberal aposta na valorização do indivíduo, daquele cara que, ele se faz, tem essas coisas da meritocracia, esse papo todo que a gente vê no marketing, nas empresas, vamos ser profissionais autônomos, nós vamos ser os nossos próprios patrões, vamos pensar eu mesma, o indivíduo, o tempo inteiro isso, né. Então são os dispositivos de poder que estão à nossa volta, que alimentam esse tipo de postura. O Damásio diz para a gente, para um organismo sobreviver, ele nunca vai sobreviver sozinho, ele precisa dos outros. Para ele chegar nisso que se chama homeostasia, que é esse esforço para a vida, ele não vai conseguir isso sozinho, ele precisa do coletivo para isso, né. E onde é que entra a arte nessa história? Porque o exercício do processo de criação artística é o exercício da alteridade. Então, a utilidade, vamos dizer assim, da arte é fazer a gente lembrar que, para constituir a vida, a gente constitui coletivamente, não individualmente. E mesmo quando um artista está criando supostamente um solo, um monólogo, alguma coisa assim, ainda assim ele não está sozinho, porque ele está escancarado à alteridade. E ele, artista, tem essa possibilidade de fazer da alteridade um estado de criação. Então, só para finalizar aqui minha fala, porque aí nós vamos mudar a dinâmica aqui, vamos começar a conversar, tá? Então, assim, o que que eu falei para vocês? Para a gente pensar afeto, a gente pode pensar num senso comum, a maneira como a gente usa esse termo afeto no senso comum. E aí a gente diz, uma pessoa é afetuosa, outra pessoa não é afetuosa, eu preciso de afeto para me sentir confiante, seguro. Esse é um jeito de usar esse termo afeto. E tem esse outro jeito de trabalhar com afeto, que é essa formulação filosófica, e que, por sua vez, também é uma formulação que se refere a como o nosso organismo sobrevive, né? O que diferencia o organismo vivo do organismo não vivo. E isso aí, eu não vou entrar nesse negócio agora, porque fica muito complicado, abre para
outras bibliografias, mas não se refere só a organismo, se refere também a outras vidas, como, por exemplo, a vida das plantas, que não são organismos. E as plantas têm muita coisa para ensinar para a gente, porque elas têm um modo de se coletivizar muito interessante. Elas são coletivas sem sair do lugar. Isso é um negócio muito legal para a gente pensar. E nos últimos tempos tem muita gente estudando isso, tá? Então, assim, vamos pensar qual que é a proposta. Não existe indivíduo, tudo que existe é processo de individuação. A gente se constitui a partir dos outros, e isso é o modo como se dá a vida. No entanto, estamos o tempo inteiro expostos aos dispositivos de poder, que são econômicos, políticos, segregadores. Então isso cria uma ficção para a gente de que somos autossuficientes e que temos que pensar cada um em si. A arte aparece nesse sistema como uma ação subversiva, que questiona esse individualismo absoluto e ensina para a gente que, para estar vivo, a gente precisa, sim, do outro, e que o tempo inteiro a gente se constitui a partir dos encontros. O que a gente produz a partir desses encontros não são necessariamente produtos, obras e coisas, mas o que principalmente a gente produz a partir desses encontros são afetos, subjetividades. E isso tem materialidade, não é imaterial. A materialidade é aquilo que transforma a nossa potência de vida. Então pronto, gente, isso que eu queria falar para vocês. Algumas coisas são um pouquinho mais complexas, então vocês ficam à vontade para me perguntar o que vocês quiserem, contarem coisas, fazerem sugestões. É isso aí. Digam lá. Obrigado, Cris. Nossa, um montão de coisa. Eu queria abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta nesse momento. Se não, eu fiquei bem curioso para te perguntar um pouco mais ainda sobre o Brian Massumi, quando você trouxe a coisa, aquele momento, você citou que tem um pré... Brian Massumi não, Simondon. O pré-individual. O pré-individual. Eu fiquei curioso de saber um pouco mais sobre esse estado do pré-individual. Acho que até um pouco por conta do nosso processo aí de trabalho que eu, enfim, com o grupo, né, que eu estou desenvolvendo, e que a gente tem buscado um pouco esse estado pré das coisas, assim, né, esse lugar um pouco que é um assunto que me interessa muito, essa relação com o instante, com o momento presente, assim, antes da coisa ser até materializada, nomeada, e aí eu fiquei curioso para ver se tem um pouco a ver com isso ou não, assim. Tem sim, viu, Marquinhos? Tem sim. E o Massumi, né, ele até fala que o afeto, ele se dá no evento, que tem tudo a ver com isso que você falou agora, essa coisa do momento, né. O afeto, ele se constitui no evento. E o evento é aquilo que acontece, que a partir desse acontecimento, nada é como antes, né. Então esses eventos não é que eles precisam ser grandiosos, assim, ai meu Deus, um terremoto, não precisa. Pode ser, por exemplo, um insight, e falando de dança, testar, por exemplo, uma outra espacialidade, que eu não teria experimentado até então. Então isso é um negócio bem interessante. Esse pré, ele é aquilo que se dá, o Simondon, ele fala disso pensando numa coisa que chama ontogenética. Agora, Marquinhos, quando você estava lá na PUC, a gente estudou um pouquinho de semiótica também, né.
Então, ali, por exemplo, na semiótica persiana, que é essa semiótica que nasce nos Estados Unidos, que tem um montão de semióticas, assim, tem vários, criado em culturas diferentes. Mas essa semiótica americana, ela falava, por exemplo, na primeira idade, você lembra disso? Sim. A primeira idade seria uma categoria fenomenológica daquilo que é quase, que tem existência, mas tem existência de possibilidade, e não da coisa que já existe tal e qual, como um fenômeno bruto. Então, esse momento do quase é bastante importante em todo o processo de criação. E esse estado pré-individual que o Simondon fala, ele não está estudando semiótica, ele está estudando outras coisas. Mas eu vejo que tem uma relação. É que o quase para o Simondon é coletivo. E no caso do Peirce, ali, da semiótica persiana, ele não enfatizava isso. Embora fosse enfatizado para ele que todo signo é inacabado. Então, vamos pensar assim, ó, para não ficar complicado aqui, né? Vamos tentar pensar de uma forma que eu acho que fica mais compreensível. Vamos pensar nessa ideia do inacabamento? Eu acho que isso, todo mundo que é artista compreende o que é isso. E todo mundo também que é professor, porque isso tem muito a ver com a coisa da pedagogia. Eu vou dar um exemplo de pedagogia, que eu acho que vai ficar mais legal para todo mundo entender. Então, por exemplo, todo mundo que estuda pedagogia já passou por aquele importantíssimo, né, pesquisador chamado Piaget. O Piaget, ele falava lá, né, pensando a questão da educação infantil, então ele organizava, assim, por fases, a infância, e dizia até tantos anos, né, a gente tem uma habilidade cognitiva assim, assim, assado, quando é nenenzinho é assim, assim, assado. Então ele ia explicando isso. E ele dizia: a criança ela vai se socializando aos poucos. Então, primeiro com a mãe, com a família, depois ela vai para o colégio, vai conhecendo os vizinhos, vai se socializando, né. E tem muitos autores que concordam com o Piaget e que organizava assim: nós nascemos sozinhos e aos poucos a gente vai se socializando. E tem um outro cara que é bem famoso na pedagogia também, chamado Vygotsky. O Vygotsky era muito emparelhado com o Simondon. E ele vai dizer: "Ó, a gente não nasce sozinho, a gente nasce coletivo. É com o passar dos anos que a gente vai se individualizando, porque a sociedade, a política, a economia vão exigir isso, essa individualização. Mas a gente passa a vida toda, assim, a nossa infância, né, principalmente a infância e desde o momento que a gente está sendo gerado na barriga da nossa mãe, nós somos absolutamente escancarados, coletivos. A gente tem até dificuldade para entender que o nosso corpo é separado do corpo dos outros, do corpo da mãe, do corpo da família. Então, esse pré-individual ali para o Vygotsky era super, super importante. E a gente teria esse corpo aberto, né? O nosso organismo, ele segue aberto o resto da vida. O problema é que ele vai encontrando essas restrições políticas, e aí ele vai se individualizando cada vez mais. Não sei se ficou mais claro, Marquinhos, diga lá. Eu não estou vendo mais tua imagem. Agora você apareceu de novo. Vê se ficou mais claro. Ficou. Não, eu achei, na verdade, eu vou até brincar que eu acho que desde que eu estudei a semiótica, a primeira idade ficou agarrada em mim. E Porque fica. fica, porque é um assunto super profundo e tal, e
mas esse estado, esse primeiro estado, né, que aí tem todas lá as nomenclaturas, né, a coisa do qualisigno, né, esse lugar do Isso. quase, eu acho que é um assunto sempre muito profundo da gente pensar, assim, na nossa existência, nas nossas relações, né, porque tem um hábito coletivo de a gente sempre nomear tudo, ou pensar em resolver, né? Assim, acho que tem essa coisa de categorizar tudo, né? E aí sempre me interessa muito essa, quase como se a gente antecipasse isso, assim, né? Então, tá. Antes da gente ter certeza das coisas, o que que é esse, né? Esse estado anterior? E a gente tem feito bastante, acho que aí só para trazer um exemplo prático aí do trabalho, né, do processo, uma proposta que eu comecei a fazer com a Andrea Roba, que é uma coreógrafa uruguaia a gente teve em residência juntos, e que ela chamava de atualização do espaço, que é uma proposta super simples, assim, de a partir dos elementos do espaço, ver como é que aquilo vai chegando no corpo e o corpo ir se atualizando, e nessa via de mão dupla do corpo, como se o corpo sustentasse o espaço pelo movimento. Só que nessa continuidade assim imediata de tudo que vai chegando. Então, até fazendo um paralelo um pouco de coisas que eu já li lá do Damásio, que ele tem aquela coisa de falar que as informações elas todas vão chegando lá as sinapses vão todas acontecendo e que tem muita, eu acho muito legal quando ele fala que tem muita concorrência entre as imagens, né? E que nem tudo nem tudo o cérebro escolhe algumas coisas, então essa concorrência acaba dispersando coisas, né? E aí eu tenho feito muito essa correlação, assim, desse estado do quase e de como esse quase ele está presente em tudo, assim, né? Porque é muita informação acontecendo, então de uma travessia, uma caminhada, quando eu atravesso a rua, tem muita coisa ali acontecendo. E aí essas coisas, algumas eu vou nomear, algumas eu vou sentir, mas não vou nomear, né? Algumas eu nem vou saber que aconteceram. Então, a gente tem jogado um pouco com isso, assim, de como também criar esse contexto ali, né, nesse espaço que é a sala de ensaio, sabe? E de maneiras diferentes, assim. Então, acho que tem sido um dispositivo interessante, assim, de investigação mesmo. Aí, Cris, tem um comentário, ó, da Laura Virgínia, que Ah, ficou sim, no chat, eu ó. vi. Estava esperando você acabar de falar para Ah, responder para a tá bom. Laura, isso mesmo. Não, beleza. Aí acho que a gente também para seguir. O Marquinhos, só fazer um comentário sobre o que você falou, que Sim. eu gosto muito dessa explicação aí que você deu, mas a gente pensar que quando o cérebro escolhe, ele nunca escolhe sozinho. Então esse é que é o negócio. Por exemplo, todo mundo que trabalha com improvisação em dança, está fazendo esse exercício do quase, desse quase, porque está trabalhando no quase. É que a gente não fica no quase, porque é aquilo que você falou, a gente vai nomear, a gente vai categorizar. Mesmo se a gente não está trabalhando com linguagem, a gente vai organizar o espaço, a gente vai organizar o movimento. Então, a gente tende para a estabilidade, mesmo porque a gente precisa dessa estabilidade para seguir, né? E para que as coisas todas, movimentos, sentimentos, tenham visibilidade. Mas a chave dessa questão do quase é porque habitar o quase, nem que seja por poucos segundos, abre a possibilidade da gente pensar e da gente testar alguma coisa que ainda não existe. Isso dá muita esperança para a gente, porque significa que mesmo quando está tudo trancafiado e que parece que está tudo imóvel, há uma possibilidade de movimento quando a gente se abre para essa possibilidade do quase. Para quem trabalha com improvisação em dança, isso é muito evidente.
porque a gente não precisa só estudar filosofia, a gente pode estudar outras coisas também. Então, como eu estou falando para vocês, às vezes, a partir dessas experiências corporais, você chega em algumas evidências também, porque essa é uma outra questão em relação à arte, né. A arte não é exemplificadora do que os filósofos estão falando ou do que os cientistas estão falando. A experiência artística também é propositora. Você pode chegar nessas discussões trabalhando a partir de outros pontos, de outras perspectivas, né. Então deixa eu falar um pouquinho para a Laura aqui. Ô Laura, eu estou muito interessada nessa questão de pensar o corpo doente como um corpo singular, e não como um corpo estigmatizado. Porque as pessoas que são consideradas doentes, seja com que doença for, né, ou uma questão motora ali de dificuldade de locomoção, ou uma neurodiversidade, ou uma doença autoimune, o que você quiser pensar, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa desaparece na doença, a doença toma o lugar da pessoa, ela fica estigmatizada. Eu tenho gostado muito de ler essa autora aqui, ó, eu tenho toda hora falo dela, porque eu estou gostando muito de ler as coisas dela. Ela se chama Mel Chen, é uma autora que ela trabalha lá em Berkeley, professora lá. Ela escreveu um livro muito bacana chamado Animacidade, que não está traduzido em português, mas assim, eu até estou com vontade de traduzir esse livro, porque ele é muito bacana. Ela conta pra gente que ela ficou doente, por causa de uma grande exposição ao mercúrio. E vocês sabem que isso está acontecendo, né, em várias comunidades indígenas aqui no Brasil, essa ultraexposição ao mercúrio. Então, uma coisa que não está distante de nós. E ela diz que quando ela ficou adulta, depois de tantos anos exposta ao mercúrio, ela começou a ter uma série de dificuldades. Então ela dizia assim que, por exemplo, para pensar, é como se tivesse, ela fala em inglês assim, uma brain fog, uma neblina no cérebro. Ela não conseguia pensar direito, também não conseguia se locomover direito. E aí ela começou a perceber que as pessoas olhavam para ela de um outro jeito. Olhavam para ela mais como se ela fosse um objeto do que um sujeito. E foi por conta desse período, que ela ficou muito doente, que ela resolveu fazer essa pesquisa que foi o doutorado dela. Essa pesquisa sobre animacidades, que ela começou a estudar como havia toda uma indistinção em vários sentidos entre sujeitos e objetos. E aí ela é uma das autoras que faz parte desse campo aí que eu falei para vocês, de cripistemologia, porque de onde que vem esse nome, né? O creepy, do cripistemologia, vem do inglês o creepy, que é uma coisa assustadora, assim, uma coisa esquisita. E essas pessoas, assim, faz uns 30 anos que estão tendo muitas publicações sobre isso. Então, tem pessoas que escrevem que são cadeirantes, tem pessoas que têm, esclerose múltipla, que têm todo tipo de doença autoimune. Então, essas pessoas começaram a escrever para dizer: "Não é porque o corpo está doente, estigmatizado e como a Laura falou assim, alijado do coletivo, não é por conta de tudo isso que esse corpo sofre que ele não pensa, que ele não conhece, que ele não produz conhecimento". Então, esse campo de pesquisa tem apostado muito nisso, que é o modo de pensar e produzir conhecimento a partir das singularidades. Se a gente voltar para as coisas que eu conversei com vocês, essa bibliografia está contando para a gente, desde Simondon, Brian Massumi, Deleuze, esse povo todo,
Damásio, eles estão contando para a gente que todo o corpo é singular. E que essa noção de saúde e de doença, ela também tem um espectro bastante amplo. Então, assim, todo o corpo tem suas singularidades. A questão é que tem algumas estratégias que vão ajudar a gente a valorizar essas singularidades, ao invés de tentar bani-las. Então, eu comecei a estudar muito por causa de umas orientandas que eu amo, assim, que são muito próximas de mim. Comecei a estudar uma a questão também do feminino, com essas singularidades. E, assim, como algumas doenças que foram supostamente diagnosticadas como doença, para banir politicamente vozes femininas. Então, por exemplo, tem uns estudos de caso muito conhecidos, que era o caso das mulheres histéricas. Então, como é que aquele cara chamado Charcot, né, como ele lá nesse hospital francês chamado Salpêtrière, como as mulheres consideradas histéricas eram internadas lá e muitas morriam, e os tratamentos eram brutais, e o que era considerado histeria era tudo que era creepy. Então, tem casos, por exemplo, que foram analisados depois de pessoas que não tinham nenhum problema, elas não eram absolutamente loucas, mas eram consideradas subversivas. Então, a internação era um modo de neutralização, de apartar a pessoa do coletivo. Isso, claro, não aconteceu só com mulheres. O Foucault é um autor também que estudou muito isso, né, tem um dos cursos dele que se chama Os Anormais. Para todo mundo que está estudando questões de gênero, por que que ao sair do paradigma binário de gênero, também há uma tendência a se considerar uma patologia, né, não tem aquela história da cura gay, que é bem recente na nossa vida? Então, assim, tudo aquilo que incomoda é considerado patológico. Então, comecei a me interessar muito dentro dessa ideia, né, de tentar trabalhar a partir de perspectivas diferentes, com essa noção de alteridade, compreender qual é a função da arte nessa discussão. Eu acabei me deparando, Laura, com essa questão da doença. E que muitas vezes o que é considerado doença não é propriamente uma doença, é uma singularidade. E singularidade, todo corpo saudável também é singular. E todo corpo tem alguma coisa, porque o que que acontece? O corpo não é um organismo idealizado perfeito. Ele está sempre em movimento, ele está sempre descontinuado no outro. E assim ele vai se constituindo para sempre, sem nunca ficar pronto, sem nunca ser um ideal. Então, a chave dessa discussão é o movimento. Por isso que eu digo a vocês, todo mundo que trabalha, né, particularmente com essa questão do movimento, está muito próximo dessas discussões, mesmo sem o embasamento necessariamente filosófico ou da neurologia, porque está testando esse inacabamento do corpo de outras formas. Quem mais? Gente, aproveita ainda, tem um tempinho. Atenção, economia de atenção. Então, Kiran, a atenção é uma questão que aparece, né, relacionada a aos estados corporais, né. Então o estado de atenção é bastante importante e faz a gente pensar nos processos de consciência.
né? Porque a atenção muitas vezes está relacionada a, a um estado de alerta e não necessariamente a alta consciência do relato. Então me interessa sim. Eu andei estudando também essa questão da atenção e da presença, porque a atenção está muito ligada à questão da presença também. Com alguns autores, por exemplo, interessados em meditação. Porque eles, né, por exemplo, um que foi um dos primeiros que eu estudei sobre isso, depois estudei até outras pessoas, que era esse Francisco Varela aqui. Francisco Varela, ele já faleceu há alguns anos, mas ele era um cientista que também era budista, e ele pensava muito essa questão da presença do corpo, da atenção, aquilo que eu conversava antes com o Marquinhos, do momento presente, né, do estar ali no momento. Então, são questões bem interessantes. No campo da arte, uma pessoa que se dedicou muito a pensar isso também foi o John Cage, esse músico performer, né? Por conta também da relação com o budismo. Mas claro que a gente pode pensar a atenção sem sem trabalhar necessariamente com o budismo e meditação, mas pensando como uma habilidade cognitiva do corpo, né. Aqui na tua pergunta você colocou um montão de coisa, aí fica meio grande para a gente conversar disso tudo aí. Agora, tem umas questões ligadas à atenção que vão aparecendo, como você falou aí, economia da atenção, ecologia da atenção. Tem que tomar um pouco de cuidado que às vezes isso vira uma palavra de ordem de marketing. Então a gente tem que ficar um pouco atento a essas ao modo como os termos vão sendo capturados também e utilizados de outras formas, né. Não sei se você quer especificar melhor a tua pergunta ou se eu já te disse alguma coisa que interessou aí para você. Fica à vontade se quiser falar alguma coisa. O Cris, só um comentário você falou do Francisco Varela, eu estava lendo tem aquela série de livrinhos do Byung-Chul Han, e tem um que é sobre budismo, né, acho que ele chama Zen Budismo, inclusive. E eu achei super interessante, porque ele tem, né, esse lugar da filosofia, mas achei bem interessante, porque é um assunto, né, que vem de um lugar religioso, né, quando a gente fala do budismo e tal, mas ele faz esses cruzamentos, assim, e o tempo inteiro com paralelos do nosso cotidiano mesmo, né? Eu não sei se também foi porque eu li meio ao mesmo tempo esse e aquele Sociedade do Cansaço meio juntos, assim, então parecia meio como é o mesmo jeito de escrever, eles saíram meio juntos, parecia que eu estava lendo meio a mesma coisa, assim, sabe? Só que de jeitos diferentes. Mas achei legal, é uma referência que eu gostei de ler, assim. Uhum. Eu não li o livro dele sobre budismo não, esse eu não conheço. Não li não. Mas assim, tem algumas questões que elas se secularizam, né, então assim, eh, hã, tem algumas questões no budismo que vão interessar para a gente, mesmo quando a gente não está falando de religião, acho que é isso que você está dizendo, né. Do mesmo jeito que, por exemplo, para pensar dispositivos de poder, o Giorgio Agamben, ele diz: "Tem toda uma formulação da teologia cristã sobre isso, mas que existe também para além do cristianismo". Então, são questões que se secularizam, sai ali de uma formulação religiosa e aquilo acaba sendo internalizado no nosso dia a dia, né. Então acho que faz sentido sim, mas eu não conheço esse livro dele. Depois vou buscar agora que você É falou. super curtinho. Ó, tem uma pergunta da A Mariana Mariana, estou Molinos e vendo tem uma aqui. mãozinha levantada também da Ana Medeiros. Ó, Mariana, fiquei curiosa com esse corpo descontinuado no outro. Ô Mariana, eu que estou falando esse negócio do corpo descontinuado no outro. Eu pensei isso a partir dessas discussões do pré-individual, dessa coisa toda. Eu falei um pouquinho disso nesse livro
que é um livro que tem um título que parece que é só sobre o Japão, mas não é, que é esse aqui, ó, Fabulações do Corpo Japonês. Nesse livro aqui tem uma coisa que eu penso, claro, especificamente sobre como artistas fabularam o corpo japonês, mas tem umas pagininhas escuras assim no meio do livro que eu chamei de sismografias de corpos e imagens. E aí nessas pagininhas eu não falo do Japão, eu falo de alteridade, de fabulação, e eu falo muito dessa questão do se descontinuar no corpo dos outros. Aí você dá uma olhadinha se te interessa. Ou qualquer coisa, depois você me escreve também, e aí eu... É isso, um livro dentro do outro. Você falou que tinha alguém de mão levantada, Marcos? Tinha a Ana Medeiros, ó, tá de mão levantada. Então diga lá, Ana, o que você quer falar? Bom dia, professor. É um prazer estar aqui escutando a sua fala. Eu sou uma fã já de muito tempo. E essa fala de hoje me remete muito ao que meu professor de Butô, lá no Japão, ele falava. Ele dizia que o corpo seria como se fosse um corpo aberto, sempre num estado de vir a ser, se contaminando pelas coisas do mundo, pelas coisas da sua volta. Não é nada teórico, mas é muito caro assim esse ensinamento a mim e me remeteu à sua fala. Eu só queria compartilhar com a senhora. Ah, que bom. Então, é isso mesmo. Esses autores que eu estava mencionando, eles também estão pensando nisso. E a questão do Butô é que é uma experiência de dança particularmente interessada nisso, nesse exercício. Né? Então, é por isso que faz sentido mesmo, Ana, você tem toda a razão. Quer mais, gente? Aproveita aí, tem mais Aproveita que tem 10 minutinhos aí. Só mais uma, na verdade seria uma pergunta. Me remeteu um pouco a sua fala no início sobre o processo de individualização, sobre o pensamento de Freud na psicanálise. Só que Freud, eu acho que leva para uma conclusão, sendo que a sua fala deixa o corpo aberto, né? Deixa o processo aberto. Então, você perguntou e já respondeu. Claro, tem muita gente que vai estudar o Freud, inclusive na filosofia política, muita gente. A própria Judith Butler, que eu mencionei aqui, leu bastante sobre psicanálise, né? E o Deleuze e Guattari, embora tenham escrito juntos o Anti-Édipo, eles nunca foram contrários à psicanálise, mas, assim, repensando algumas questões, principalmente ligadas ao inconsciente. Né? Então, mas é isso, a gente vai se descontinuando nos autores também, né? Então, assim, mesmo quando você vai problematizar, isso não significa que aquele autor não é super importante para a gente pensar. Né? Então, é isso mesmo. A Pinha aqui falando. Ô, Pinha, eu sei que é você, Rosana Pinto. Ela põe assim, eu sou a Pinha, eu sei. E a descontinuidade ligada ao estar presente, é isso. Isso mesmo. Bom, Marquinhos, estou achando que o povo está satisfeito, então é isso. Estou achando que, na verdade, o povo, depois que desligar, vai ficar pensando, putz, eu devia ter perguntado. Não tem importância, pergunta depois, ó. Vou botar meu e-mail aqui, ó. Vou botar meu e-mail aqui. Aí quem quiser me pergunta depois. Às vezes é verdade, acontece isso. Tem acho que aparece uma outra um decantamento, coisa. Assim, né? Sim. Ou, às vezes, pode não ser uma pergunta, mas pode ter vontade de pedir uma bibliografia, alguma coisa assim. Fiquem à vontade, pode me escrever aí. Viu, Hugo? Se aparecer depois, escreve depois. Pietro, você está privilegiado porque a gente está sempre conversando, então você não precisa perguntar aqui.
Cris, boa tarde, bom dia, né, gente? A coisa que o Kiran, a coisa que eu falei da atenção foi porque enquanto tu ias aí partilhando teus pensamentos, o que tu estás pensando, que são coisas que eu também venho pensando agora no meu projeto de pesquisa, e eu estou pesquisando especificamente a atenção como moduladora desse conhecer que se dá no corpo. E aí tudo que tu falaste de- contribui, conversa e são aspectos também que são abordados pelos estudos da atenção. Então, essa coisa da economia e ecologia da atenção, muito a ver com a tua fala sobre o Massumi, né? Sobre como a atenção da gente é tão cara hoje, então, é um grande instrumento da não material, vamos dizer assim, como eles enquadram, mas que é material porque é corpado e que é manipulado para justamente construção e solidificação desse estado de individualidade, né? E esse Yves Citon, que vem com esse título de Ecologia da Atenção, vem falando de justamente que a atenção não é individual. Isso eu achei muito interessante, porque isso é um conceito muito, assim, a princípio bem estranho, a gente pensar que o nosso atencionar não é um processo individual, ele é um processo coletivo, justamente com tudo isso que tu falaste, né? A Castrup, com essa coisa a atenção como moduladora, e o Varela, o Maturana, e todos eles que vieram depois, porque eu estou tentando basear tudo isso, ver tudo isso a partir das abordagens corpóreas da cognição, né? Principalmente no ativismo. Então, aí foi por isso que eu perguntei se tu tinhas alguma coisa nessas tuas leituras que, de alguma forma, também me direcionasse para ver esses temas a partir dos estudos da atenção. Muito obrigado pela resposta. Ah, que bom. Não, você já está estudando um monte de gente bacana aí. Ó, que a Yara está falando aqui? Transindividualidade, pensa nisso com podignição nesses... Então, Yara, a transindividualidade que o Massumi fala é a partir do Simondon, porque essa é um vocabulário do Simondon, ele usa transindividualidade e transdução, porque isso aparece como ponto de ignição em processos colaborativos, mas mesmo quando o processo colaborativo não está acontecendo literalmente, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu estou aqui num grupo fazendo um trabalho em grupo. Mesmo quando isso não está acontecendo literalmente, nós somos transindividuais. E o que acontece é que, às vezes, esse processo trans, ele é congelado, ele é interceptado por dispositivos de poder. Então, aí corta-se essa possibilidade do trans. Mas esse seria o modo como estamos vivos. Então, quando ele usa essa terminologia, ele está inspirado ali no Simondon, porque a filosofia do afeto que o Massumi desenvolve, né, ele fez isso na época lá que tinha o Sense Lab, na Universidade de Concórdia, né, na parceria também com a mulher dele e parceira, que é a Erin Manning. Então, eles começaram a pensar essa questão da filosofia do afeto, e como eles têm um livro, por exemplo, muito bacana, que em inglês se chama Always More Than One, sempre mais de um. Então, esse sempre mais de um não é só dos processos coletivos, é sempre mais de um porque nós nunca somos um. Então, eu acho muito potente esse negócio, sabe? Tenho pensado nisso já faz um tempinho para tentar entender. E aí, quando a gente junta isso com outras bibliografias, que nem, por exemplo, esse livro do Damasio, que eu gosto muito, Estranha Ordem das Coisas, que ele não está falando do creepy, né? Da creepistemologia, mas ele está falando da estranha ordem da vida. Ele usa outro vocabulário, não trabalha com essa bibliografia, parte de outros estudos, mas chega num lugar muito próximo. Então, eu acho fascinante isso, a gente ficar fazendo esse trans assim,
entre pessoas, pensamentos, ideias e bibliografias, assim, acho potente, assim, acho que abre uns caminhos para a gente, porque está difícil, né? A gente conversava isso antes, está bem complicado, né? Em vários sentidos. Então, acho que quando a gente tem esses encontros, assim, que a gente consegue pensar junto, eu acho que esse exercício é muito bom para a gente seguir, para ter força, né? Vitalidade, esforço para a vida. Bacana. Obrigada, viu, Marquinhos? Eu que te agradeço demais, Cris. Hugo Silva levantou a mão e aí acho que a gente deixa com uma última fala, para daí a gente ir encerrando. Tá legal. Tá bom? Bom dia pessoal, bom dia professora Cristina. Eu queria primeiro agradecer, né? Sou um fã, claro. Hoje faço parte do PPG Dança, né? Sou mestrando lá da UFBA e estou nessa busca por tentar compreender uma construção cognitiva do movimento, né? Dos dançarinos no Balé Folclórico da Bahia. Eu sou também um dançarino do Balé Folclórico da Bahia e estou nesse processo. E nessa tentativa, eu tenho trazido muito dessas concepções da cognição, Cristine, mas eu tenho uma dificuldade hoje em articular um pouco os conceitos, né, de ancestralidade dentro das perspectivas epistêmicas que eu gostaria de atrelar, sabe? De trazer. Então, eu queria te perguntar se você tem alguma indicação, se você entende as questões ancestrais, espirituais, dentro desses processos de construção cognitivas. É basicamente isso, e, de novo, obrigado pelas falas e contribuições. Já estou aqui todo embaralhado na cabeça, tentando me organizar, e estou vendo muita gente aqui que eu também admiro, que eu sigo e sou fã aqui nessa sala, então é um prazer estar aqui com vocês. O Hugo, tua pergunta é super bacana, porque assim, há uma dificuldade mesmo de juntar esses territórios epistemológicos, né? O que eu acho que pode ser interessante, porque eu também tenho estudado umas coisas assim, por exemplo, de xamanismo, né? Então, é você não pensar a ancestralidade como algo dado e imutável, porque tem muita bibliografia que analisa dessa forma, a ancestralidade como algo ali, parado, né? Se você pensar esses ambientes e a presença ancestral como um ambiente, aí eu acho que rola. Ambiente com existência simultânea. Então, assim, isso que eu estou falando para você não é uma coisa assim que eu que inventei, não. Isso aí que eu estou falando para você é algo que apareceu para mim a partir dos estudos da medicina japonesa, chinesa, e que tem muito a ver, por exemplo, com a medicina indígena, com as questões mitológicas. Então, se você quiser olhar para isso a partir dessa bibliografia da ciência cognitiva e do embodied mind, eu acho que uma chave é entender a copresença dessas realidades e desses ambientes, entre os ambientes visíveis, tocáveis, que você tá, onde você está, e esses ambientes que são ambientes simbólicos e ambientes que se referem a outras vidas. Se você formula como ambiente, eu acho que dá jogo. E sem pensar que se trata de algo transcendente de outro mundo. Porque quando a gente pensa que é algo transcendente de outro mundo, aí cria toda uma incompatibilidade com essas bibliografias.
Mas se você pensar na noção de imanência, isso daí, Hugo, se você quiser, depois você me escreve, que agora não dá tempo de eu te explicar esse negócio. Mas se você pensar como um movimento imanente, não transcendente, e que coexiste, aí eu acho que dá jogo. Porque as ciências, quando a gente trabalha com ciência cognitiva, está trabalhando com dança, com teatro, com experiências artísticas, o objetivo não é que a ciência vai explicar o que acontece, não é para isso que serve. Que a gente não está interessado nisso. Nós não vamos fazer protocolo científico para explicar ritual. Isso aí não faz sentido nenhum. O que acontece é que, entendendo essas aptidões do corpo para criar processos imaginativos e simbólicos, isso abre outras possibilidades daquilo que o Marquinhos falou para a gente, das primeiridades, daquilo que existe como possibilidade, não como existência bruta. Aí dá jogo. Então, não é querer fundamentar a experiência artística a partir da ciência, senão a gente entra na mesma armadilha de sempre, criando uma hierarquia entre os saberes, não é isso que a gente quer. É que ao entender como é que o corpo funciona e como a imaginação está em todas as nossas instâncias cognitivas, aí isso daí abre umas portinhas aí para a gente trabalhar. Aí eu acho bacana. E aí, Hugo, isso aí tem muito a ver com essas discussões da fabulação que eu estou estudando agora. Então, depois, se quiser, eu pus meu e-mail aqui, você me escreve que eu te passo umas coisas. Tem uma chave na imaginação, na possibilidade de não deixar vozes silenciadas, narrativas invisibilizadas, trazer isso, sabe? Pensar a ancestralidade dessa forma é uma ação política. Aí fica bacana o negócio. Obrigado. Se você puder repetir, porque como eu saí do celular para vir para o computador, para ligar a câmera, eu perdi o chat, mas se você puder enviar de novo, eu já mando mensagem lá. Ah, tá. Eu coloco agora? É. Tá. Obrigado. Também é fácil, é meu nome, número 3, @gmail.com. Tá aqui. Gente, só aproveitando o gancho aqui, eu deixei também o Instagram e o Facebook enfim, meu e do projeto e tal, onde a gente vai lá compartilhando todas as ações, as informações para vocês poderem acompanhar quem tiver interesse desse projeto e também dos que virão. Deixei meu e-mail aqui também, se alguém quiser fazer algum contato. E a gente vai caminhando, então, agora para finalizar. Quero te agradecer muito mais uma vez, Cris, pelas contribuições todas, pela conversa, pela disponibilidade. Foi um prazer enorme te escutar mais uma vez. Eu que te agradeço todo mundo que está aqui. Obrigadão, espero que a gente se encontre aí em breve. E seguimos, quero agradecer também o Portal Mood pela recepção, toda a equipe do projeto Lembrei que Esqueci, a Dionísio Produção, que me acompanha, pessoal das Libras, o Fabiano e a Elaine, e seguimos em próximos encontros por aí. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Obrigada.